A maior perda de tempo nessa vida é viver de aparências. O ser humano cultiva apenas a casca externa, deixando o seu núcleo verde, imaturo, inativo. A inatividade espiritual é certamente o maior erro. Se o ser humano não trabalha o seu verdadeiro eu, o seu núcleo, aquilo que ele é, a vida acaba sendo desperdiçada. A sua existência se torna um desperdício pleno e absoluto. E é o que vem acontecendo desde longa data sobre a Terra. Por que a humanidade está nesse caminho? Por que a humanidade está tão desesperada, sem um rumo, sem saber para onde vai? Por que as pessoas estão apelando tanto para as drogas, para o consumismo, para as diferentes formas de perversão, para a decadência? Por que as pessoas estão se afundando em todo esse lodo existencial? Por quê? Porque falta uma visão de fato. Falta a essência em movimento. Falta uma essência desperta, atuante e vigilante. Falta porque as pessoas vivem para as aparências apenas. Desde longa data, a humanidade se entregou a esse culto às aparências. Quando as aparências valem mais do que a essência, do que o ser, o que resulta? O que resulta? O colapso, o declínio. E é justamente diante disso que estamos nos dias atuais. Estamos diante do colapso, do declínio. É um caminho que não tem mais volta dentro das atuais perspectivas, dentro das atuais formas de atuação empregadas pela humanidade. As estratégias utilizadas nos dias atuais são erradas. São erradas. Tudo é demasiadamente material, objetivando apenas ganhos materiais, o bem-estar material, o conforto material, as comodidades materiais. Vejam vocês, para que as pessoas lutam hoje? Pelo bem-estar material? Os religiosos falam tanto de Deus, do mundo espiritual, mas o que querem? Querem o conforto, a zona de conforto, uma vida segura, uma vida garantida. No fundo, os religiosos, em sua maioria esmagadora, querem isso, uma vida cômoda. Apelam isso ao Criador, para que Ele os presenteie com comodidades. Será que essas pessoas querem a elevação do seu ser, a lapidação, a purificação da sua alma? Essas pessoas querem isso? Não. Não, meus amigos, depositam apenas dogmas cegos na mente e fica por aí. Querem submeter a vida aos dogmas cegos que são introjetados na mente. Sendo que a vida não pode ser submetida a nada, a vida é a vida. A vida é movimento, a vida é um fluxo. E nós precisamos navegar nesse fluxo, nesse mar de energias cósmicas e espirituais que aí estão. Nós precisamos nos aventurar por esse mar de energias, ouvindo a nossa intuição. E não o cabeção, o raciocínio, o intelecto que perverte, que torce a vida querendo fazer as coisas do seu jeito. Então o ser humano desde longa data faz as coisas do seu jeito apenas, segundo a sua mente. Fala de Deus, mas faz conforme o seu jeito, os seus desejos, a sua pequenez existencial. E tudo isso numa perspectiva material. As pessoas são materialistas, sejam os ateus ou os religiosos, os cientistas ou os fanáticos
religiosos, os direitistas ou os esquerdistas. Existe materialismo em tudo nos dias atuais, existe um prendimento, existe um medo de que as coisas se modifiquem e saiam do controle conforme os desejos da mente humana. As pessoas querem tudo aí sob controle, os esquerdistas querem tudo sob controle dentro da sua lógica medíocre. Os direitistas é a mesma coisa, né? Com a sua vidinha garantida, com as suas comodidades financeiras e fica por aí. As pessoas não querem, de fato, a elevação espiritual, porque quem busca a elevação espiritual, de fato, compreende que todas essas perspectivas, que todas essas tendências humanas, esses dogmas, essas religiões, esses partidos, essas ideologias, que tudo isso é demasiadamente terreno, que tudo isso restringe o ser humano, o aprisiona, o mantém atado. Quem busca a espiritualidade de fato não se prende a nada disso e busca transcender essas perspectivas humanas que são produzidas e divulgadas pelos próprios homens no intuito de manter o que está aí de forma cômoda. De forma cômoda, porque as pessoas querem as comodidades apenas. Mas nós não estamos aqui na Terra para isso. Estamos aqui para nos desenvolvermos espiritualmente. Estamos aqui para desenrolarmos todas as ilusões que estão em volta do nosso ser. Precisamos nos desfazer disso tudo. Como a linha que encobre o carretel, que precisa ser desenrolada para que sobre o núcleo. E é lá que nós precisamos chegar, no núcleo, e viver conforme a vontade do núcleo, que não tem nada a ver com os desejos da mente humana que prendem os seres humanos à matéria grosseira. Então é preciso se libertar de todas as aparências, não viver para as aparências, mas sim para o ser, para a intuição, viver para o espírito. Precisamos ser criaturas espirituais. Não adianta mais perder tempo com as exigências da mente, com os desejos da mente. Tudo isso precisa ser colocado de lado para que o espírito desperte e utilize a mente como um instrumento. Esse é o caminho a ser seguido. Esse é o caminho da essência. O espírito é a essência. O espírito é o ser. O espírito é a serenidade, a tranquilidade, a paz, a harmonia, o equilíbrio, a clareza no olhar. Já a mente personifica as aparências. As aparências são coisas da mente, são coisas costuradas pela mente. A mente precisa de lantejoulas para decorar as suas obras medíocres. A mente quer enfeitar as suas obras medíocres com quinquilharias brilhantes. Com quinquilharias brilhantes. A mente precisa de coisas brilhantes para esconder a sua mediocridade. E é por isso que quem vive apenas no piloto automático da sua mente se preocupa e se ocupa com as aparências. Porque alguém que não tem algo para além da sua mente vive apenas para as aparências, para as coisas mais imediatas da vida. E esse é o problema da humanidade desde longa data, desde milênios. A humanidade vive para as aparências, as comodidades, os confortos entorpecentes. As pessoas hoje estão entorpecidas na zona de conforto. Não querem sair dela. Sejam esquerdistas, direitistas, religiosos, ateus, dogmáticos, depravados. Está praticamente todo mundo na sua zona de conforto, querendo manter essa vida estagnada, essa vida cômoda, onde não é preciso fazer nada fora da caixinha, nada fora do quadrado.
Todas as inovações da vida são recusadas pelos seres humanos porque temem as inovações, temem o novo, que não tem nada a ver com os modismos, com as depravações, os vícios, as paixões, as tendências degradantes que surgem a cada instante. Todas essas indecências, elas são alimentadas pela mente, que precisa de quinquilharias brilhantes, que precisa de ilusões para continuar mantendo o ser humano aprisionado. A mente dominada pelas trevas, a mente dominada pelo anel trevoso, faz de tudo para que o espírito não desperte dentro do ser humano, porque a mente é utilizada como um instrumento pelas trevas hoje, mas precisa ser um instrumento do espírito. A mente precisa ser um instrumento do espírito. É o espírito de cada um que precisa governar a sua mente, e não as trevas, as formas de pensamentos trevosos, o anel trevoso, todos esses seres obscuros que estão em torno do plano terreno, sugando as energias das pessoas. As pessoas, ao se entregarem aos modismos, às tendências, à decadência, a todos esses coletivismos, as pessoas estão atirando suas energias fora. As pessoas estão atirando suas energias fora. E as trevas vivem disso. E todo aquele que se dedica às aparências e que vive para as aparências, acaba doando as suas energias para as trevas. Os seres trevosos vivem daqueles que não estão com o espírito desperto plenamente. Todos aqueles que estão no piloto automático doam suas energias para as trevas. E elas vivem desses seres desatentos como vampiros de almas, que sugam suas energias. E é por isso que as trevas fazem de tudo para manter os seres humanos na ignorância, para que eles não acordem e continuem fornecendo suas energias a esse reino das trevas que hoje domina a humanidade através da mente, através do intelecto, que não deixa o espírito despertar, porque onde o espírito desperta, uma vez o ser humano se conecta a planos bem mais elevados, acima do anel trevoso. O ser humano faz um uso consciente da lei da gravidade espiritual e da lei da igual espécie. Ambas as leis explicadas por Abdrushim em sua obra Na Luz da Verdade. O espírito é bem mais leve que o anel trevoso. Então, quando desperto, ele se conecta a planos mais elevados através da lei da gravidade espiritual e também atrai coisas para si, se abre para energias mais elevadas. Assim, a lei da igual espécie conecta o ser humano a algo similar à sua sintonia interior. Então tudo depende da nossa sintonia interior. Se ela for boa, estaremos conectados a esferas mais elevadas, muito acima do anel trevoso, e seremos livres. E faremos um uso da mente de forma moderada, apenas como um instrumento, no seu devido lugar, servindo ao espírito e não às trevas. Então não viva para as aparências. Viva para o ser, para a essência, porque somente assim você será alguém de verdade, livre e desperto. Certo, gente? Obrigado pela atenção, um forte abraço para todos e até a próxima. Valeu, gente!